Salve minhas joias, sejam bem-vindos ao Mind Connection, o melhor programa da sua semana. Hoje temos a inauguração de um novo formato em que eu, em carreira solo, por assim dizer, trago algum tema pertinente para discutirmos. Espero poder contar com vocês também nesse formato e com as suas valorosas contribuições aí embaixo na aba de comentários, quer você esteja assistindo pelo YouTube ou pelo Spotify. Hoje vamos conversar sobre música e sobre Lost Medias, um fenômeno muito curioso que ronda a internet e tem feito milhares de pessoas se reunirem ao redor de fitas, pesquisas, bancos de dados e informações colaboradas. Tudo isso e muito mais logo depois da vinheta. Vamos à indicação da semana. Anteontem, dia 21 de abril, fez 8 anos da morte de um dos intérpretes, compositores e multi-instrumentistas mais geniais da música popular, Prince Rogers Nelson, ou simplesmente Prince. Falecido em 2016, o cantor americano deixou um legado de 40 álbuns de estúdio e 5 ao vivo, várias compilações, tudo isso em 38 anos de carreira, cheia de altos e baixos. O auge de sua popularidade, sem dúvida, foi de meados dos anos 80 até o começo dos anos 90, quando sua música atingiu uma maturidade sonora tal que permitia mesclar suas inspirações experimentais com uma textura pop indiscutível e fez dele, nessa época, um fenômeno tão grande quanto Michael Jackson ou Madonna, ao menos nos Estados Unidos. Os três, inclusive, nasceram no mesmo ano de 1958. O disco de hoje é o álbum, uma obra-prima do Prince, Sign of the Times, de 1987, um álbum duplo, multifacetado e intrigante. Reúne todos os gêneros de música que o Prince foi capaz de produzir em vida: pop psicodélico, rockabilly, R&B, jazz, funk, gospel, rock, uma verdadeira usina criativa em cada faixa. O álbum, longo e cheio de nuances sônicas, concorreu ao Grammy pelo álbum do ano em 1988, perdendo para o The Joshua Tree, do YouTube. Vamos admitir, uma concorrência muito difícil. Era para ser um disco triplo, mas a gravadora não aceitou que ele fosse maior do que um disco duplo. E assim foi. Merecem destaques a faixa título, Sign of the Times, uma crítica sobre os problemas sociais e políticos do fim da década de 80, AIDS, a frase inicial o verso inicial da música da faixa título diz: In France, a skinny man died of a big disease with a little name. Além disso, a explosão do ônibus espacial Challenger em 1986 e o uso de drogas generalizado. Tudo isso criticado e comentado por esse grande músico. Ainda se destacam as canções The Ballad of Dorothy Parker, um jazz pop saboroso e muito pessoal sobre um encontro amoroso com uma garçonete. A balada romântica super melosa Slow Love, o rockabilly frenético de Playing in the Sunshine, uma canção R&B memorável, If I Was Your Girlfriend, um dos maiores trunfos do cantor americano, com sua voz mais aguda do que nunca. Bom, não vou citar todas as músicas porque aí seria um grande contrassenso indicá-la. Em 2022, o espólio do Prince lançou um box super deluxe desse disco, contando com 13 LPs, com o álbum remasterizado, singles, remixes, as músicas arquivadas e dois shows completos. Ambas as versões, a convencional e o box, estão à disposição no Spotify. Vale muito a pena ouvir. Instead, she pretended she was blind, and fiction brought home by witch's curse. Dorothy made me laugh, I felt much better, so I went back to the violin room.
E vale a pena também ouvir e conhecer o trabalho de Clarindo Oliveira, canal aqui no YouTube dedicado à postagem de música clássica com legendas em português, especificamente oratórios e óperas. É importante dizer que coisas como essas estão de pouco acesso em língua portuguesa e ele tem feito isso de maneira brilhante. Sobretudo, e aqui eu destaco, as óperas do Metropolitan Opera, que são verdadeiros encantos à vista. A ópera aqui não é apenas a declamação, o canto, mas aqui toda a peça que esse canto envolve. Pode ser que muita gente não saiba, mas a ópera é um certo teatro musicado e os atores são também os cantores. Aqui nós temos 167 até hoje, né, até a data dessa gravação. Ele postou 4 dias atrás algumas óperas novas, mas ele postou até hoje 167 óperas e ele sempre mantém um fluxo de postagem muito bom. Entre elas, Madame Butterfly, do Giacomo Puccini, Tristão e Isolda, de Wagner, se eu não me engano, todo o ciclo do Anel do Nibelungo, do Wagner, está aqui também. Lo Schiavo e o Guarani, de Carlos Gomes, nosso grande orgulho de música clássica nacional. La Traviata, de Giuseppe Verdi, Turandot, de onde vem aquela clássica área Nessun Dorma, Otelo, de Verdi, A Flauta Mágica, de Mozart, enfim, tudo o que se pode esperar de um bom repertório de música clássica, de ópera, está aqui. Claro, não é nada muito palatável para muita gente, mas eu indicaria que fizessem como eu e começassem a investigar esse mundo maravilhoso, porque tem coisas sensacionais. Também a gente não pode deixar de falar dos oratórios. Aqui no canal dele tem bem menos do que óperas, mas nós temos coisas importantíssimas como a Paixão de Jesus Cristo segundo São João, de Bach, e também segundo São Mateus, o oratório Cristo no Monte das Oliveiras, de Beethoven, e o Elias, do Mendelssohn, e o Israel no Egito, de Handel. Então nós temos pouca coisa, tem mais coisas, mas temos pouca coisa em relação à ópera, mas ainda assim coisas brilhantes. Vale muito a pena conhecer. Tenho feito um propósito pessoal desde janeiro de assistir uma ópera por semana. Teve uma ou outra semana que eu não consegui tempo, mas todas as que eu assisti de alguma forma, não sei, trouxeram um repertório interessante para mim e foram experiências muito boas. Assim eu recomendo o canal do Clarindo Oliveira para quem quer conhecer um pouco mais do maravilhoso mundo da ópera e poder acompanhar o que os cantores declamam, cantam no nosso idioma vernáculo, sem precisar aprender alemão, francês, inglês, apenas seguindo as legendas. Lost Media, um dos temas que mais engajam pesquisa na internet. Centenas de pessoas, sobretudo jovens, empenhados em buscar conteúdo perdido por meios digitais. Só a wiki da comunidade Lost Media Brasil contém mais de 2.500 páginas. Mas o que é esse fenômeno e por que ele chama tanta atenção? Lost Media é um conceito meio guarda-chuva, é difícil defini-lo de maneira muito precisa. Podemos dizer que são peças de mídia, podem ser músicas, filmes, desenhos, jogos, livros ou qualquer material audiovisual que não estejam mais disponíveis para o público. Podem ser mídias perdidas objetivamente, quando o responsável pelo material, pelo armazenamento desse material já não o possui, mídias arquivadas, ou seja, não distribuídas pela empresa responsável, ou algo a quem não se tem simplesmente acesso. Em suma, conteúdo disponível. E uma pergunta importante: em plena era da internet, existe a possibilidade de não haver acesso a alguma música, filme ou jogo? Sim, existe. E há muitos. Por exemplo, dos filmes do cinema mudo, sabe-se que já se perdeu mais de 70% do material devido ao material ser altamente inflamável. Era feito de nitrato, os filmes, né, as fitas. E outra parcela de 14% apenas são os filmes completinhos que nós temos. Ainda temos uma parcela de filmes parcialmente preservados.
sem começo, sem final ou sem algum trecho. Mas a comunidade de Lost Media se esforça para encontrar material mesmo daquelas causas impossíveis. Recentemente foram encontrados filmes contendo 41 segundos do filme Cleópatra, de 1917, um dos santos graais dos filmes perdidos. O filme com Theda Bara no papel da Rainha do Egito e dirigido por J. Gordon Edwards, teve a fita desaparecida no incêndio da Fox Studios em 1937, salvando-se apenas 10 segundos. Recentemente alguém conseguiu comprar uma fita contendo 41 segundos desse filme, um motivo de muita alegria na comunidade de Lost Medias. Isso ainda mais pelo fato de que o filme foi gravado numa época em que a distribuição dependia estritamente das empresas de cinema, né? E o fogo continua a ser um problema também para os programas de TV, sobretudo aqui no Brasil. Grande parte das gravações de televisão do país, entre 1950, o ano em que a TV Tupi, pioneira na América Latina, foi inaugurada, e 1976, desapareceram devido a vários incêndios que vitimaram arquivos de TVs como a TV Record e a Globo. Pouco se encontra de programas lendários como a Família Trapo, humorístico da TV Record entre 1966 e 1970, com o Ronald Golias como grande estrela, Jô Soares e Carlos Alberto de Nóbrega como redatores. Também pouquíssimo se encontra do Repórter Esso, um símbolo do jornal da TV Tupi, jornalismo da TV Tupi, sobrou apenas pequenos trechos, ou mesmo edições do Jornal Nacional nos anos 70 são verdadeiras raridades. Exatamente devido a esses sequenciais incêndios que eram quase que a praxe da televisão brasileira. A situação começou a ficar melhor para a conservação de material audiovisual a partir da popularização dos videocassetes ao longo dos anos 80 e 90, quando era possível gravar programas direto da televisão. Essa é a grande esperança dos pesquisadores de Lost Medias de programas brasileiros que não são mais veiculados pelas suas respectivas empresas. Falando de gravações em VHS, não tem como deixar de citar uma das comunidades mais empenhadas na busca de episódios perdidos do que a dos fãs dos seriados Chaves e Chapolin, que graças à gravação caseira de videocassetes puderam comprovar a existência de episódios que o SBT deixou engavetados desde pelo menos 1992. Capítulos como Os Espíritos Zombeteiros, originalmente O Mistério dos Pratos Desaparecidos, partes 1 e 2, e também versões primitivas das primeiras temporadas dos seriados em VHS, disponibilizadas na internet desde os anos 2000, foram a única forma de assistir tais cenas até 2011, quando houve a reexibição de mais de 60 episódios, alguns até inéditos, na TV. E os fãs seguem na sua busca, agora no exterior. Procuram episódios que estão mundialmente perdidos, ou seja, sem registros de exibição fora da época da sua primeira exibição no México. Com a ajuda das teleguias, revistas de programação do México da época dos seriados que os brasileiros conseguem importar do México, eles comparam sinopses e descobrem roteiros inéditos, sem qualquer filmagem à disposição, como um episódio do Chapolin, em que um bandido se disfarça de doente em um hospital, e um dos Chaves em que a sinopse se limita a dizer vagamente que a Chiquinha inventa um truque para arrancar dinheiro dos seus vizinhos. Para nossa sorte, ambos os episódios surgiram sem ninguém esperar. O do Chaves surgiu de uma gravação caseira feita em 1993 no Peru, comprado de um vendedor de VHS na rua. E o do Chapolin em Porto Rico, no remoto ano de 1985. Ambos eram absolutamente sem registro e foram muito comemorados em suas respectivas comunidades, sobretudo no Fórum Chaves, em que é o maior fórum dedicado à discussão e conservação do material do Chespirito. Mas ainda muito a fazer. Da fase clássica, o Chaves tem 39 episódios perdidos mundialmente, ou seja, não mais distribuídos pela Televisa sem grandes justificativas. Alguns apenas possuem pequenos trechos em vídeos ou fotos promocionais, e o Chapolin 41. Nessa leva vários roteiros inéditos no Brasil e até partes de sagas jamais reprisadas. Se depender da Televisa, parece que nunca verão a luz. Outro caso intrigante é daquela música que se convencionou chamar The Most Mysterious Song on the Internet, ou Like the Wind. Em 2009, um usuário do fórum Spirit of Radio postou uma música de rock gótico com a forte presença de sintetizadores e um vocal grave e sombrio, com os riffs de guitarra bem post-punk
e perguntou se alguém o conhecia. Ninguém soube identificar que banda ou música era. Ele alegava ter gravado essa música de um programa de rádio da Alemanha em meados dos anos 80, mas não chegou a anotar nem a gravar o locutor anunciando a canção. Houve-se no fim da música aquela tomada de fôlego do locutor, mas ela foi interrompida pelo botão do REC, coisa muito frequente na época. De lá para cá, essa música tem sido alvo de muita pesquisa e especulação, e nada muito objetivo foi encontrado a esse respeito. No Reddit, o fórum dedicado à pesquisa da música misteriosa já possui 45.300 membros de diversos países, inclusive o Brasil, de onde um dos moderadores é. A coisa é tão impressionante que a Rolling Stone, famosa revista musical americana, fez há alguns anos uma matéria sobre essa canção. O caso é emblemático porque é o oposto da maioria. A mídia é encontrada, mas não há registro de qual ano, lugar, banda, gravadora, compositor ou intérpretes ou qualquer circunstância envolvendo a música. Ninguém reclama direitos autorais. Todos os grandes bancos de dados disponíveis estão revirados e um novo termo cunhado especificamente para músicas perdidas, Lost Waves ou Ondas Perdidas. Depois desse caso, várias outras vieram à tona. Um rock alternativo absolutamente desconhecido, gravado em 1989 em fita cassete, foi identificado através de um post de Facebook que chegou a um membro da banda First Person, a banda que gravou originalmente. O nome da música é Making Dedication, dessa banda de Portland, Oregon, muito familiarizada com o rock alternativo contemporâneo da Manchester de então. Claro que ainda surgem inúmeros outros casos, cada dia surgem mais, e cada dia mais a internet é varrida e pesquisada nos seus mais diversos limbos, a fim de que se descubra de onde vem ou qual é a origem dessas músicas. E claro que nem toda pesquisa é assim tão tranquila e esbarra em interesses empresariais. Mas os nossos jovens pesquisadores não estão aí para isso. Querem conservar o máximo de material e, sobretudo, os fãs procuram de todas as formas possíveis recuperar essas mídias. Basta lembrar daquele caso emblemático da série Doctor Who. De vez em quando se encontra uma fita numa mina de prata ou nos escombros de uma igreja mórmon nos Estados Unidos. Mas para recuperar essas mídias existem plataformas free copyright, sobretudo o Internet Archive, uma plataforma em que os pesquisadores de Lost Medias costumam depositar as mídias em que encontram e se verem livres da pressão das empresas que pretendem lucrar com material que não conservam. O fenômeno da Lost Media é típico da era da internet. Somos inconformados, e que bom que somos, por não possuir acesso às mídias e nos sentimos como Indiana Jones à procura de onde possam estar algumas dessas relíquias. A verdade é que tudo isso é muito saudável e que certamente implicará, em maior ou menor grau, no interesse maior à conservação histórica, e não só de mídias. Espero que assim seja. Muito obrigado a você que acompanhou até aqui. Um grande abraço. A gente se encontra semana que vem com um novo tema no seu programa preferido. Grande abraço e até mais.